Olá, como vai? Meu nome é Oswaldo e eu sou o professor que irá trabalhar com você seus conhecimentos específicos de história. Nós aqui vamos desenvolver juntos diferentes temas e aspectos que envolvem a disciplina de história, a metodologia do ensino de história e a própria história da educação. Vamos tentar aqui desenvolver assuntos, temas, conversas que nos levem a uma melhora na estrutura das aulas que você vai ministrar. Não só uma melhora, entenda bem, ninguém está aqui especificamente para ensinar você a ser professor. Não é essa a nossa intenção, não é essa a minha intenção. A intenção é justamente construirmos juntos formas de trabalhar com a disciplina de história. E para isso vamos discorrer aqui sobre alguns temas, como os próprios temas, claro, específicos da história propriamente dita, mas também temas que envolvem a educação, né? Que envolvem o ensino, que envolvem a relação professor-aluno, que são temas fundamentais para que a gente possa fazer de uma forma melhor o nosso trabalho em sala de aula. Você, professor de ensino fundamental, principalmente, que é o nosso foco aqui, né? Justamente ajudá-lo neste desenvolvimento das aulas que estamos fazendo. Então veja, ao longo aqui de nossas aulas, vamos ir trabalhando. E você, por seu lado, também vai estudando os temas que vamos desenvolver aqui. É importante que você siga adiante com os temas que estamos desenvolvendo aqui, com alguns teóricos que a gente comente. Não fique só nas nossas conversas, vá além. Leia alguns textos que envolvem aqueles temas que estamos desenvolvendo. E, como eu disse, os teóricos que estivermos trabalhando. Volta e meia, vamos estar apontando para você teóricos importantes, pensadores importantes, né? Tanto pensadores da educação, quanto próprios teóricos da história, estudiosos da história. E, a partir daí, você vai aprofundando suas leituras. Veja, nossa profissão de história, de historiadores, envolve essa sempre e permanente, constante, devotada atenção à leitura e aos aprofundamentos de conhecimentos. Então é muito importante também que você faça o seu outro lado. Certo? Agora vamos adiante, então, vamos começar a trabalhar alguns aspectos. E vamos começando a trabalhar aspectos que estão no programa, justamente aí, que montamos, que foi montado justamente para essa preparação para você. Então vamos lá. Vamos agora justamente partir para as questões que envolvem a educação propriamente dita. E agora é importante, então, que a gente se volte à questão da educação propriamente dita. Vamos lá? Então vamos nessa. Bem, nossa aula 1, então, e vamos lá. Vamos um pouquinho falar sobre história da educação, um ponto fundamental, né, para nós professores, para nós historiadores, compreendermos a própria história da educação, como a educação foi pensada ao longo do tempo. É claro que nós vamos nos apegar a certos aspectos em específico. Veja, nós poderíamos nos voltar até os gregos, falarmos de como os gregos pensavam a questão da educação, do ensinar, Aristóteles seguindo com seus alunos, aqueles que os seguiam, aqueles que o acompanhavam, né? Falarmos nos diferentes filósofos gregos, falarmos em Sócrates, em Platão, né? E aí seguirmos adiante. Mas não é a nossa questão aqui. A nossa questão é puxar uma história da educação que a gente possa fazer um contraponto mais importante. Nós vamos nos voltar aos gregos em outros momentos, né? Vamos nos voltar a eles quando formos falar da historiografia, por exemplo, né? Da questão da historiografia. Vamos nos voltar a eles em outro momento, quando estivermos fazendo conhecimentos mais específicos em relação à história. Mas aqui vamos falar da educação puxando um pouquinho mais para perto, se podemos dizer assim. E vamos começar a pensar a educação a partir ali do início do medievo, isto é, do período medieval. Beleza? Então vamos lá, vamos comigo aqui. Veja,
Educando para Deus. Um ponto primordial aqui para nós começarmos é nos voltarmos ao cristianismo em si e a preocupação que o cristianismo terá com a questão da educação. Uma educação, lógico, que estará voltada à questão da catequização, do formar para Deus, do levar a Deus. E por conta disso, um educar para Deus. Então, justamente a questão do levar a Deus é o ponto primordial. E aí nós temos um primeiro nome importante, que é justamente Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, que vai viver de 354 a 430. Ele dedicou-se à formulação de uma filosofia cristã. Justamente é Santo Agostinho o primeiro a tentar construir um pensamento cristão. O que nós podemos chamar de início de uma filosofia cristã. E esta filosofia vai dar a base depois para a escolástica propriamente dita, que irá construir a próxima ideia do que pensaremos em termos de educação para a igreja e para Deus, certo? Mas vamos lá, vamos adiante. Sua obra, A Cidade de Deus, principal representante, portanto, ele da patrística. Patrística, a filosofia dos padres. A patrística, a filosofia dos padres, certo? Então, justamente, a forma de pensamento. E você sabe, tanto quanto eu, que Santo Agostinho, ao construir seu discurso, ao construir seu pensamento, vai basear seu pensamento na filosofia de Platão, no pensamento de Platão. Platão é bom, né? De Platão, né? E justamente a partir daí. Então, olha aqui comigo. E é a partir daí que ele vai escrever sua obra, A Cidade de Deus. E aqui justamente nós temos um trecho para darmos uma olhada nisso. Veja aqui. Olha o trecho que nós temos aqui. Diz o seguinte: 2 amores construíram 2 cidades. O amor de si, levado ao desprezo de Deus, edificou a cidade terrestre, a civitas terrena. Certo? Aí segue dizendo: o amor de Deus, levado até o desprezo de si próprio, ergueu a cidade celeste. Uma rende glória a si, ao homem, a produção do homem, a civitas terrena, e outra ao Senhor, isto é, a cidade celeste. Uma busca uma glória vinda dos homens, para a outra, Deus, testemunha da consciência, é a maior glória. É claro que sabemos que para esta construção de pensamento, Platão o nosso Santo Agostinho utilizou-se do pensamento de Platão. Platão, quando diz o mundo das ideias e o mundo dos homens, o mundo das ideias e o mundo dos homens. Aí, Santo Agostinho pega isso e transforma em o mundo de Deus e o mundo dos homens, certo? O que ligares em cima será ligado embaixo. Beleza? Mas justamente aí o início de um pensamento, de a construção de um pensamento filosófico. Bem, vamos mais para frente, vamos lá. Santo Agostinho aproveitou e modificou de acordo com sua interpretação a noção da teoria das ideias de Platão, que eu acabei de comentar com você, assegurando que as substâncias da vida surgem de modelos imutáveis e eternos, provindos de ideias divinas de Deus. Isto é, o que existe vem da substância e de modelos imutáveis e eternos. Isto é, o que for ligado em cima será ligado embaixo. Certo? Vamos mais para frente, vamos lá? De acordo com ele, Deus ilumina a razão e torna possível o pensar correto. Portanto, o saber nasceria de uma experiência interior,
através de uma iluminação divina, e não da ação do mestre em relação ao aluno. Perceba aqui o ponto fundamental para nós começarmos a pensar a questão da educação, certo? Vamos voltar ali. Olha o que justamente Santo Agostinho nos diz. Perceba. Portanto, o saber nasceria de uma experiência interior através de uma ação, deixa eu consertar aqui, uma iluminação divina, e não da ação do mestre em relação ao aluno. Isto é, não é o mestre, não é o professor que está, a partir de sua ação de professor, levando conhecimento ao aluno, mas é justamente a questão de uma iluminação interna deste aluno na sua relação com Deus. A partir daí, nós temos o aprendizado propriamente dito, né? Então perceba, é uma concepção toda própria no sentido de educar, na ideia do que é educar, é uma percepção toda própria. Vamos partir também de um ponto fundamental. Perceba, o que é educar? Como eu posso caracterizar esta palavra? Vamos lembrar do seguinte, educar é preparar para o meio, né? Educar é preparar para o meio. Então, quando nós dizemos que todos educam, de uma certa forma, estamos falando uma coisa verdadeira, porque todos, amigos, parentes, todo mundo educa, porque todo mundo, ao fazer contato com um determinado indivíduo, a esse se aproximar de determinadas pessoas, essas pessoas, a partir de suas ações, de seus comentários, de sua maneira de agir, estão mostrando para ele como é agir em relação àquele meio. Beleza? Então, quando uma diretora de colégio, né, diz numa frase assim muito habitual, todos aqui dentro do colégio educam, da senhora do cafezinho até a servente, não sei o que e tal, ela está correta. Porque todas as pessoas que estão tendo relação com aqueles alunos estão educando aqueles alunos para o meio, né? Seja da maneira como for. Então, de como for o meio e de como forem as pessoas com quem ele está tendo relação. Por que estou falando isso para você? Para que justamente a gente perceba o que está começando a aparecer aqui. Quer dizer, o meio é voltado para Deus. O medievo vai se marcar por esse voltar-se para Deus, por uma vida dedicada a Deus, né? O homem nasce, o homem vive e o homem morre para Deus. Então, esta mentalidade vai acabar levando a própria maneira das pessoas de viverem. E as pessoas serão educadas a partir desta concepção. Beleza? Joia? Então vamos adiante, vamos lá, vamos seguindo em frente. O pensamento de Agostinho, através da patrística, forneceu os fundamentos para a conciliação entre a fé e razão. Vamos de novo, vamos dar uma olhadinha nisso? Vem comigo aqui. Eu li aqui para você, mas quero que você olhe comigo, tá? É importante que você olhe comigo. O pensamento de Agostinho, através da patrística, olha lá, através da patrística, forneceu os fundamentos para a conciliação entre fé e razão, sobre a qual a escolástica que virá a seguir, sobre a qual nós já vamos falar, veio se alicerçar a partir do século IX, tornando-se a mais alta expressão da filosofia cristã medieval, justamente a escolástica, certo? Seu nome de maior projeção foi justamente São Tomás de Aquino, que viveu de 1225 a 1274, certo? Que se voltou à adaptação da lógica aristotélica ao corpo filosófico cristão. Então, volta aqui comigo. Nós temos dois pontos importantes. Nós temos Agostinho,
Santo Agostinho, que vai, a partir do pensamento de Platão, construir a chamada patrística. A filosofia dos padres, o primeiro momento de construção de um pensamento, de uma filosofia cristã. E nós temos o segundo momento, que vai corresponder a São Tomás de Aquino, que vai trazer, né, que vai estar no bojo daquele que vai ser o pensamento mais característico do período medieval, a escolástica. E é importante que a gente perceba, né, a escolástica vem da palavra escola, e é justamente a partir daí que nós vamos ter o início da construção do pensamento que vai nortear a educação durante o período medieval, o ensino. E este ensino, volto a repetir para você, vai se marcar pela questão de Deus, né, de levar o homem a Deus. A catequização é o ponto fundamental do ensino durante o período medieval. O catequizar, o preparar o homem para Deus, fazer o homem voltar-se para Deus. Aquele como você, como eu, que conhece mais colégios e percorre colégios e conhece colégios e trabalha em escolas, sabe que nós temos, quando nos voltamos a colégios religiosos, a gente percebe o quanto esses colégios religiosos ainda estão, né, com este pensamento impregnado neles. E é, dentro de sua filosofia, o correto, eu não estou aqui para criticar. Mas veja como é importante a gente perceber que essa questão do preparar-se para Deus ainda está bem presente dentro dos colégios confessionais. E não deixa de ser lógico a partir do momento que são colégios confessionais, né? Você percebe que esses colégios têm aquela preocupação maior com a devoção, com a religião, né? com a oração, com a missa propriamente dita, do que propriamente dito com as questões que envolvem os ensinamentos mais laicos da educação, os conhecimentos mais específicos de cada disciplina, né? Muitas vezes a sua aula pode ser deixada para depois, ou ela pode ter um momento menor, por conta de uma oração que é feita pela manhã, por conta de uma missa que terá no decorrer da tarde ou da manhã, seja o que for o horário dessa aula, né? Você percebe que a importância dada aos conhecimentos específicos, laicos, da disciplina se tornam menos importantes em colégios confessionais do que o momento da oração, o momento da devoção. É lógico, esses colégios ainda trazem dentro de si este pensamento vindo da própria escolástica. Certo? Vamos mais para frente então? Vamos lá? Me segue. Então, São Tomás de Aquino, né, adaptou a lógica aristotélica à teologia cristã. Veja, a lógica aristotélica. E por isso, né, o pensamento, o corpo filosófico cristão, ele, né, podemos não concordar ou não, cada um de nós com suas ideias a respeito de religião e tal, mas é um corpo de ideias muito bem construído. Por quê? Porque o embasamento dele é muito bom, os alicerces dele são muito bons. Eles são baseados sobre a filosofia, a lógica aristotélica. São pensamentos logicamente construídos, o que torna muitas vezes difícil buscar a desconstrução de determinados aspectos da filosofia cristã. Certo? Mas vamos em frente. Vamos lá. O principal nome, então, da escolástica, já sabemos disso. Bem, durante a Idade Média, a educação se fundou na concepção de que o homem, como uma criatura de Deus, está apenas de passagem pela Terra, justamente aquilo que eu estava falando para você momentos antes. Quer dizer, nós nascemos, nós vivemos e nós morremos para Deus, isto é, e nós estamos aqui literalmente numa passagem por um tempo, nós que viemos de Deus, no final estaremos voltando para Deus. Então é apenas uma passagem em que nós devemos nos dedicar à devoção a Deus, certo? Então vem comigo aqui, vamos mais para frente.
Então, só recomeçando, durante a Idade Média, a educação se fundou na concepção de que o homem, a educação se fundou na concepção de que o homem é uma criatura de Deus e que está apenas de passagem pela terra e que, portanto, deve passar seu tempo preparando seu retorno para o Senhor. Percebe? Justamente o que acabamos de conversar. E a salvação de sua alma para a vida eterna. Deus deveria representar o sentido da vida, do trabalho e, por conseguinte, também da educação. Se educação é preparar para o meio, certo? Então, se também é o sentido da educação, é por quê? Porque o meio está voltado para Deus. A vida de todos se dedica a Deus e à salvação da alma. Então, portanto, esta educação deve preparar para o meio que envolve este pensamento, que está imbuído deste pensamento. Então, esta educação será levada ao sujeito, mas ao mesmo tempo o meio em que ele vive, as pessoas com que ele convive, estão também fazendo a manutenção desta mentalidade, desta maneira de entender o mundo. Beleza? Vamos para frente então? Olha lá. Mas também temos um outro aspecto fundamental, né? E por conta da escolástica, por conta desta construção de pensamento, durante a Idade Média, a Igreja concentrou toda a cultura e a educação, né? Muitos às vezes costumam dizer, não havia educação na Idade Média, a Idade das Trevas. Não havia cultura. Ou melhor, educação não, tire a palavra educação. Não havia cultura. Não, espera um pouquinho. Houve cultura, sim. Houve produção cultural. Só que essa produção cultural ali no medievo, na Europa Ocidental mais especificamente, estava concentrada nas mãos da igreja. E também dentro da mão da igreja dos poucos que tinham esse acesso a essa educação melhor. Não esqueça que durante o período medieval, muitos padres sequer tinham contato com a Bíblia, sequer tiveram contato com a Bíblia. Muitos padres rezavam a missa de ouvido, né? Ele ouvia outro rezar, automaticamente aprendia a rezar e passava a rezar, a transmitir as ideias, os mesmos conceitos que ele havia ouvido. Porque lembre-se, Bíblias eram raras e eram caras, né? Eram raras porque eram copiadas à mão. Então não é todo padre que tinha uma Bíblia, né? E, portanto, por não ter Bíblias, também muitos deles não sabiam ler. Mas isto não quer dizer que não havia produção cultural. É claro que havia, só que ela estava centrada nas mãos de poucos, em postos mais elevados da igreja, ou daqueles que tinham acesso a essas produções. Beleza? Importante, assista um filme Em Nome de Deus, um importante filme, né, baseado na obra de Umberto Eco. Se eu não me engano, o nome do filme é Em Nome de Deus. Agora fiquei com uma dúvida, mas se eu não me engano é este o nome. Mas é baseada na obra de Umberto Eco e que justamente nos mostra isso, né? Os monastérios e como eram copiadas as obras e tudo mais, a preocupação em que essa produção cultural e que essa cultura não fosse divulgada, que ela se concentrasse nas mãos de poucos, tudo isso está lá nessa obra. Dê uma assistida, é extremamente interessante. É um filme com que eu considero um dos maiores atores norte-americanos, Sean Connery.
filme muito bom e é claro que você conhece. Talvez eu não tenha dito o nome muito bem, talvez eu esteja um pouco confuso em relação ao nome, mas você sabe, você já viu, você já deve ter utilizado na sua sala de aula com seus alunos, de repente, muito tranquilamente. Beleza? Vamos em frente? Vamos lá. Seu maior legado foi as universidades. Justamente, como eu posso chamar de período de trevas um período que nos forneceu as universidades? É incongruente, não tem sentido. Fora que nós pensarmos que quem criou esse termo período de trevas para a Idade Média? Foram os iluministas, que vieram engajados do mesmo pensamento lá dos renascentistas, antes deles, melhor falando, dos renascentistas, o racionalismo, o racionalismo que surge com os renascentistas, ele vai alcançar seu ápice justamente com o iluminismo. Iluminismo, os pensadores iluministas, aqueles que trouxeram a luz do conhecimento às trevas da ignorância. E se eles, junto com os renascentistas, haviam trazido a luz do conhecimento, se eles trazem à luz, o que havia antes era trevas. Então, justamente foi uma maneira de ver a Idade Média composto a partir dos pensadores renascentistas, iluministas, principalmente iluministas. É uma maneira mais de falar do pensamento, é uma maneira mais de falar do período dos iluministas do que da própria Idade Média. É de vangloriar os iluministas em detrimento da Idade Média. Beleza? Vamos em frente. Volta aqui comigo. A mentalidade imposta pela Igreja colocava Deus como centro de todas as coisas, o chamado teocentrismo. Beleza? Vamos em frente. A partir do século XII, começaram a surgir as primeiras universidades. A mais antiga provavelmente tenha sido a de Salerno, na Itália. A palavra universidade vem de universitas. Universitas. Não significava, a princípio, um estabelecimento de ensino, mas designava qualquer assembleia corporativa, no caso de mestres e educandos. Vamos pensar assim. Poderíamos considerar como uma corporação de ofício, as corporações de ofício do final da Idade Média, ali da Baixa Idade Média, como uma corporação de ofícios, uma corporação de alunos e professores. Beleza? Vamos em frente? Vamos lá. Aqui nós temos um interessante comentário de Le Goff. Escreveu em As Raízes Medievais da Europa. Na página 173, Le Goff nos fala o seguinte. Essas escolas receberam, no final do século XII, o nome de Studium Generale, Escola Geral, que indicava, ao mesmo tempo, um status superior e um ensino tipo enciclopédico, de volume de informação, de quase que um ensino bancário, onde você vai acumulando informações. Essas escolas, que se situavam no ambiente do grande movimento de organização dos ofícios nas cidades, constituíram-se em corporações, viu? Por isso eu até caracterizei antes para você como uma corporação de ofício, como as corporações de ofício da Baixa Idade Média. Como os outros ofícios, olha aqui, bem claro, e tomaram o termo universidade, que significa corporação, e que apareceu pela primeira vez em 1221 em Paris, o termo, para designar a comunidade de mestres e de estudantes parisienses. Percebe? Então, justamente o que eu estava comentando aqui, que a expressão tinha muito a ver com a expressão utilizada para as corporações de ofício, as ligas da Baixa Idade Média, que aparecem justamente com aquilo que caracterizamos como passagem do feudalismo para o capitalismo, certo? Então aqui nós já caminhamos um pouco pela questão da construção do pensamento filosófico que vai nortear a educação,
que vai dar sentido, melhor falando, à educação durante o período do medievo. Ainda iremos falar sobre jesuítas, sobre outras questões. Mais adiante agora nós vamos ver a passagem também do pensamento mais religioso para a educação, de um pensamento mais voltado para a laicização da educação, isto é, de uma educação que se volta agora para o não religioso, certo? Para a questão não religiosa. Em breve, na nossa próxima aula, continuamos. Um abraço, até lá!